Sejam bem-vindos a mais um dia de aula de improviso aqui no curso para membros do meu canal. Hoje a gente tem uma continuação de uma aula que a gente já fez. A aula passada foi sobre uma criação de show, né? Como você pode ter o primeiro pensamento ali para criar um show, buscar um formato. E hoje a gente vai falar um pouco avançando essa ideia sobre produção de show, sobre a produção executiva, a produção, como botar aquela sua ideia, na prática, no teatro ou na internet, como for. A gente vai ver isso na aula de hoje, espero que vocês gostem a partir de agora. Para começar falando sobre improviso, vale você pensar por que você se apaixonou pelo improviso. Como que você chegou no improviso? Provavelmente, eu conheço a maioria de vocês que estão aqui, provavelmente foi por causa da internet. Pela internet, vendo shows de improviso, ou pela internet entrando em contato com amigos que faziam improviso e entrando em treinos de improviso. Todo esse contato pela internet liga a gente a espetáculos que estão na internet, por exemplo, os Barbixas, o Improvável, que está há mais de 10 anos postando vídeos online. Então, eles realmente, no Brasil, são onde chega ao público, o que é improvisação. E também tem programas de TV que chegam ao grande público. No Brasil teve Tudo Improviso, e teve outros, Quinta Categoria, e Whose Line Is It Anyway, na televisão fora do Brasil, tem outros programas também de improviso. E o que esses programas, esses shows de improviso têm em comum? Eles têm uma produção muito grande, Quando é pra TV, nem se fala. Um espetáculo de improviso super produzido pra televisão, não tem como você fazer uma coisa igual àquela, principalmente quando você tá começando, Não é isso, não é nessa parte que você tem que se inspirar. Você tem que se inspirar no jeito que as cenas acontecem, no formato de improviso, Inclusive os Barbixas, eles criaram um show que é feito pro teatro, para fazer várias sessões numa semana, e quando eles filmam, são 7, 8 câmeras filmando o show, o teatro lotado, o palco grande, é um teatro bonito, tem o cenário todo colorido, todo mundo aqui deve conhecer o cenário do Improvável, E eles, inclusive, recentemente fizeram uma versão bem portátil do cenário, porque antes era muito difícil ficar levando para todo lugar que eles viajavam, e daí eles fizeram uma versão mais portátil para poder viajar com mais facilidade. Então a produção deles, daquele cenário e de toda a parte técnica, já está muito bem otimizada. Então quando você vai assistir o show ao vivo, você já vê o negócio pronto, um produto redondinho. E daí às vezes aquilo impressiona, não só pela improvisação, mas pela parte que envolve a luz, o som, o iluminador. Ele é um iluminador profissional que trabalha com improviso e que sabe improvisar também. Então o iluminador não tá só jogando uma luz, ele tá fazendo o show junto, No meu show, no Luz Câmera Comédia, que você pode ver no YouTube, eu também tenho uma produção, claro, reduzida, porque é um investimento muito grande toda essa equipe. Eu faço de propósito num teatro menor, para as câmeras ficarem mais próximas, tem menos câmeras. Eu já cheguei a filmar o Luz Câmera Comédia com 6, 7 câmeras também, mas é em outro esquema de filmagem. O cenário é todo colorido, também tem uma produção de luz e som. O meu espetáculo, sou eu e o outro convidado e o músico. Então são poucas pessoas no palco, é mais fácil de controlar, Quando tem mais gente no palco, mais equipamento, mais coisa, vai ficando cada vez mais difícil e precisa de uma equipe cada vez maior. Eu tô dizendo tudo isso por quê? Porque gera frustração em muita gente que começa a fazer teatro, começa a fazer improviso e pensa lá na frente. A pessoa quer começar a fazer show, quer começar a trabalhar como ator e já pensa que vai estar na Globo. Eu quero fazer isso porque eu vou estar com uma superprodução. Mas não é assim que começa, não é assim que funciona. Para você chegar a fazer um show grande, a ter uma produção, você primeiro precisa fazer sem produção nenhuma. Se você conseguir fazer um show bom, sem produção nenhuma, sem microfone, sem nada, só você e o público, significa que quando você for aprendendo e for conseguindo colocar mais produção em volta, você vai conseguir fazer um show incrível, cada vez melhor. Se você já começar super protegido com produção, você nem sabe improvisar e já tá fazendo um negócio muito pretensioso.
sabe? Então, muita gente acaba se frustrando e acaba ficando chateada, inclusive stand-up, por exemplo. Muita gente vê o especial na Netflix de stand-up, dos caras fazendo show para um teatro lotado com várias câmeras de alta qualidade, todo mundo rindo. A pessoa vê aquele show de stand-up e quer fazer aquilo, e daí começa a fazer show de stand-up open, que existem vários lugares para você fazer. Realmente é muito mais fácil você produzir um show de stand-up, porque você tem um microfone, né? E só, você precisa de um microfone, uma plateia, né? Você vai ter ali uma luz só para te iluminar, não precisa ter uma luz, não vai ter uma dramaturgia envolvendo aquela luz. E daí você consegue fazer um show muito pequeno, né? É muito mais fácil. Stand-up tem muito comediante iniciante que começa a fazer stand-up empolgado e também acaba desistindo porque percebe que não é aquele show com produção. É um show que você vai ter que primeiro saber fazer muito bem para conseguir ter uma produção e um show lotado, né? E com o improviso acontece a mesma coisa, só que com o improviso acontece menos porque para você fazer improviso é mais difícil, né? Você precisa montar um grupo, você vai precisar ter no mínimo um palco que caiba mais pessoas, né? No stand-up você consegue fazer num bar, num espaço mínimo, no cantinho, você coloca um palquinho que consegue uma pessoa ficar em pé, você já consegue fazer stand-up. Improviso precisa de um pouco maior. Inclusive, tem um comedy club em Florianópolis, que eu já fiz show de improviso, faço bastante show lá, mas lá o palco é pequeno, porque é pra stand-up. Então a gente meio que tem que otimizar o espaço, botar as coisas mais pro lado, pra sobrar mais espaço, botar as mesas mais afastadas, pra ter mais espaço pra gente improvisar. Então, pra você começar a fazer um show de improviso, você não tem que pensar em fazer uma superprodução, você não tem que pensar em fazer um vídeo perfeito para postar na internet. O que você tem que pensar é fazer um show bom de improviso. Eu comecei fazendo improviso muito tempo, em Joinville ainda, com amigos, sem filmar, fazendo pra caramba, muitas cenas, e nem tinha essa possibilidade que hoje tá tendo, de você se juntar com vários improvisadores por Zoom, por exemplo, e fazer uma videochamada e já treinar por ali. Era na raça mesmo, era com público, era valendo, ou era em sala de ensaio com os amigos. Tudo isso é muito legal pra você ganhar experiência, e se você conseguir fazer um show legal, daqui a pouco você pensa, vou colocar uma luz, vou fazer uma luz legalzinha no palco, botar uma câmera pra filmar, nem que seja só pra gente assistir depois, não com a pretensão já de fazer um negócio, tão bem feito, porque não dá, você vai trocar os pés pelas mãos, né? O que eu posso falar pra você que pensa em ter um show de improviso, em crescer ele com o passar do tempo, eu posso dizer sobre a produção do meu show, do Luz Câmera Comédia, como que funciona hoje, né? E como que funcionava antes, quando eu fazia em Joinville, como que você pode começar com uma equipe mais reduzida. Hoje em dia, o Luz Câmera Comédia, que é o meu show, tem uma equipe que envolve aproximadamente umas 20 pessoas. São 20 pessoas trabalhando para o show acontecer no palco até chegar no vídeo no YouTube. Essas 20 pessoas estão envolvendo ali produção executiva, né, de você produzir o show, de buscar o teatro. Então eu tenho uma produtora que faz toda essa parte, tenho mais umas 2 ou 3 pessoas que sempre estão trabalhando na produção, na prática, né, montando o cenário, montando as coisas, ajeitando o palco no dia. O meu cenário é muito grande, né, muita coisa para pendurar, mesmo sendo reduzido, ele é bem complexo, não é tão fácil de montar. Então, se eu fizesse isso no dia, seria impossível eu fazer e eu me preparar para improvisar ao mesmo tempo. Tem uma equipe que faz isso. Tem a parte técnica de luz e som, que tem um operador de luz, um operador de som, que monta todo o som, questão de microfones, caixas de som, o teclado pro músico. Aí tem o músico, que vai estar tocando no dia, vai ter o convidado, que eu recebo no show, é claro. Tem a parte de vídeo, que são todos os cameraman, né? Então, geralmente são 7 câmeras, pode ser 6 câmeras. Uma câmera fica sem operador, mas de qualquer jeito eu vou precisar de 5 operadores para operar 5 câmeras, geralmente. Vai ter o diretor de fotografia também, que dirige, que deixa todas as câmeras alinhadas, deixa todas as câmeras com a mesma cor. Isso é um trabalho difícil para fazer, tem dias que nem dá para fazer, porque as câmeras são diferentes, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Tem a bilheteria, que sempre tem alguém no teatro que tem que ser da minha equipe para acompanhar
a hora que as pessoas estão chegando para pegar os bilhetes. Daí tem uma parte de pessoas também que ajuda na produção do show em jogos específicos. Então, por exemplo, tem o jogo Detector de Mentiras, que sempre entram pessoas fantasiadas. Eu preciso de alguém para fazer essas fantasias, que são as pessoas que vocês veem nos vídeos, e também preciso de alguém para selecionar essas fantasias, porque, por exemplo, o Detector de Mentiras, eu não posso realmente saber nada que vai ter, senão estraga o jogo. Então eu realmente não sei quais são aquelas fantasias, e daí eu tenho uma pessoa que seleciona, que busca as melhores fantasias, e também na hora do show fica no camarim para colocar essas fantasias nas pessoas ali, nos atores que fazem, né? Às vezes meu irmão participa também com as fantasias. Daí na parte de pós-produção, você vai precisar de um editor de vídeo, né? Alguém que vai editar esses vídeos. Hoje em dia, essa pessoa que edita os vídeos sou eu mesmo. Eu trabalho com edição há muito tempo, então eu mesmo edito o meu material. Isso me vale a pena pra caramba, porque eu tenho controle total sobre aquele material que eu vou postar, então eu edito do jeito que eu quero, eu só posto aqueles jogos que foram legais, e também economiza um dinheiro, né? Se fosse pagar alguém pra editar, seria bem caro. Edição não é barato, não. Mas se você sabe editar, então por isso que é bom você mesmo aprender as coisas. Porque no começo, toda essa galera que eu falei que me ajuda e que trabalha, no começo ela não vai existir, você não vai contar com muita gente. Não é legal você ter muita gente envolvida para um projeto que está começando também. Então, para você começar, você precisa pegar todas essas funções que eu falei e você pensa, quais dessas funções eu consigo fazer, quais que eu não dou conta, quais que não precisa para começar. Eu poderia ter mais pessoas trabalhando ainda, eu poderia ter uma maquiadora no camarim para maquiar a gente, eu podia ter uma figurinista que fizesse os figurinos. O figurino do show sempre é um figurino diferente. Eu mesmo compro esse tecido, pego o molde e levo numa costureira, né? Tem mais essa pessoa, a costureira, mas ela não conta porque na verdade ela é um serviço terceirizado, né? Ela não tá também no dia do show, ela só costurou, o figurino já tá pronto. Então tem tantas etapas de produção que se você ficar pensando só nessas produções e se estressando por conta disso, você não vai ser um bom improvisador na hora que subir no palco. Pega tudo isso que eu disse e reduz agora. Vamos fazer o processo inverso. Primeiro, você vai filmar? Precisa de uma equipe de filmagem? Isso dá muito estresse, isso é muito trabalhoso, então você só vai filmar quando você tiver certeza que o seu show tá bom, né? Se você quiser filmar, você pode chama um amigo para botar uma câmera e filmar para você. Microfone, né? Os microfones que a gente usa geralmente são aqueles auriculares. Eles são caros, eles não são equipamentos fáceis de mexer. Eu mesmo não sei mexer direito nesses equipamentos. Tem o transmissor, é um equipamento que precisa de um técnico para mexer. Então você pode fazer um show de improviso sem microfone, sem problema nenhum. Eu faço direto, inclusive. Quando não tá filmando, pra que eu vou usar se o espaço é pequeno, né? No próprio teatro que eu fiz o Luz Câmera Comédia, dos vídeos que tem na internet, o show com o Elídio, por exemplo, aquele espaço que a gente fez, ele é pequeno, a gente poderia tranquilamente fazer sem microfone, mas a gente faz pro áudio no vídeo ficar bom. Então o microfone só é pensando no vídeo. Se você não vai precisar ter um vídeo, você já não precisa do microfone. Cenário. Pra que um cenário todo colorido e todo trabalhado se você não vai filmar também? Você não precisa desse material em vídeo. Então você também não precisa de um cenário. Pronto, você vai reduzindo essa equipe e você vê, putz, o que eu preciso? Improvisadores legais pra improvisar comigo, pra fazer esse show. Vão ser 4 improvisadores. Beleza. Então se são 4 improvisadores, esses 4 improvisadores, além de improvisar na hora do show, você pode dar uma tarefa para cada improvisador. Então, se desses 4 improvisadores, um fica responsável por preparar o camarim, de lembrar de trazer uma comidinha para vocês comerem antes de fazer o show. Outro fica responsável pela filmagem, de botar a câmera lá, não esquecer de dar rec para vocês terem esse registro. Outra pessoa vai ser responsável por recolher bilhete. Um dos atores mesmo pode pegar os bilhetes da bilheteria. O outro fica responsável pela parte de produção do teatro. Sei lá, vocês dividem aí o que cada um pode fazer e pronto. O próprio elenco do show de vocês vai ser a equipe de produção. E isso eu já fiz demais. Um show que eu fiz em São Paulo, o Quebra-Cabeça, tem até um canal no YouTube, com alguns videozinhos que a gente fez. O show era produzido só pelos atores. Nós mesmos fazíamos tudo. Tinha um cenário super simples e funcionava legal no teatro sem microfone também. E agora que shows online estão acontecendo, você pode montar com o seu grupo e fazer sem custo nenhum, sem gastar dinheiro, sem precisar mover uma equipe de produção, você fazendo um show online, uma transmissão de improviso,
por Zoom, né? Ou você se encontra com os amigos, faz em estilo vlog, né? Que nem eu tô fazendo aqui agora. Poderia fazer um jogo de improviso pra vocês aqui, postar isso na internet pra ver a reação das pessoas, pra eu também me assistir improvisando, né, antes de ir pro palco. Mas, depois de você ter treinado, ser um bom improvisador e conseguir montar um show, daí você fala, não, agora eu quero ter um cenário, agora eu quero ter figurino, agora eu quero ir pra um teatro legal, eu quero divulgar, panfletar bastante pra divulgar esse show. Maravilha. Então, se você vai fazer isso, vou pra uma dica muito importante, que é, seja original nisso também. Não seja original só no formato de improviso, seja original na parte de produção. Como o Improvável é o espetáculo mais conhecido de improviso no Brasil, o cenário deles são quadradinhos coloridos. Se você for pesquisar espetáculos de improviso na internet, fotos de shows de improviso, de grupos de improvisadores que fazem jogos de improviso, a maioria dos espetáculos tem cenários que são iguais, são quadradinhos coloridos, ou são puffs coloridos que as pessoas colocam no palco para sentar, ou são realmente mesinhas coloridas, são cenários que são repetições de uma mesma fórmula que existe, que o Improvável colocou ali, e que as pessoas acham que, como é improviso, tem que ser essa estética. Mas, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, geralmente espetáculos de improviso são feitos sem cenário nenhum. Tem até um estereótipo, assim, de grupos de improviso. Se você vê seriados americanos, geralmente quando tem um grupo de improviso sendo representado, é um monte de gente com camiseta preta sem cenário. Geralmente, espetáculos de improviso em outros países são assim, são as camisetas pretas, sem cenário, porque é como se fosse um vazio que a improvisação vai preencher com as coisas que forem feitas em mímica. Aqui no Brasil, em países latino-americanos, a gente tem uma coisa muito mais lúdica, muito mais dramatúrgica, muito mais visual, né? Então a gente bota uma produção, luz, som, um cenário que tem elementos. Por exemplo, o meu show, ele tem um cenário vermelho colorido com objetos que a gente pode interagir, com uma mesa, com cadeiras. Tudo aquilo ali ajuda na construção da cena, fica legal em vídeo, mas não precisaria. Poderia ser tudo vazio e a gente conseguiria fazer as mesmas cenas. Vou dar exemplos de shows para vocês verem o formato e o cenário e poderem buscar inspiração. Na Netflix, você tem o Moderates in Shorts, eu não sei o nome deles, já citei eles aqui numa aula, não sei falar porque é um sobrenome complicado. Eles fazem um long form, é um show em que eles pegam um tema só uma vez no começo do show e fazem o show inteiro de uma cena improvisada, e eles fazem um long form sem cenário nenhum. Eles têm só umas cadeiras que eles usam às vezes, e só isso, cadeiras, palco vazio. Espetáculo portátil, que é o espetáculo de improviso do Porta dos Fundos. Também é um long form, eles pegam no começo do espetáculo um tema com a plateia, a história da vida de alguém, e fazem o show uma cena grande da vida da pessoa, e o cenário são só cadeiras e aquele tecido branco, é um tecido branco, que vem desde a ponta do palco até o fundo e sobe até em cima. Esse tecido branco é como se fosse uma folha de papel, uma folha A4 gigante no palco, em que eles naquela folha conseguem fazer o cenário, fazer as coisas de mímica, né? Fazer as cenas improvisadas. E ainda no fundo desse cenário, ali na parte branca, eles projetam coisas. Então tem frases projetadas que ajudam também na construção dramatúrgica da história. E nesses dois shows que tem na Netflix, você pode ver, são praticamente a mesma coisa. É um cenário vazio e um show long form. Só que o show brasileiro, por mais simples que seja, ele tem aquele negócio, tem um músico, que é o Andrés Giraldo, que também faz show comigo, faz show com os Barbichas, então tem uma produção técnica em volta que o outro, americano, não tem. O pessoal lá fora do Brasil geralmente é assim. O pessoal não tem nem músico, o pessoal não tem nem operador de luz, é uma luz básica do teatro mesmo, e você vê que é uma coisa realmente que o Brasil, a dramaturgia, a coisa da luz, da música, foi aqui latino-americanos que foram colocando, e agora a gente acha que não dá pra fazer sem, né? Mas claro que dá pra fazer sem. O Noite de Improviso, no Comedians, que a gente tem o espetáculo filmado no meu canal do YouTube, você também pode ver que não tem cenário nenhum, né? O cenário é o próprio
espaço do Comedians, que é aquela cortina vermelha, e a gente não tem cadeiras pra fazer as cenas também, porque não tem nem espaço, o palco é muito pequeno. Então a gente senta em banquinhos do lado do palco. Se a gente ficasse no palco o tempo todo ia ser horrível. Então a gente fica fora do palco e só sobe quem tá fazendo a cena. E o músico também fica fora do palco, do outro lado. E o Noite de Improviso é um formato curto, né? Diferente dos outros dois que eu tinha falado, o Noite de Improviso é um formato de jogos, que nem Barbichas, que nem o meu show, Luz Câmera Comédia. E se você procurar na internet outros shows, observa isso. Qual que é a relação do cenário, do figurino, com o show, com o formato? Como que eles conversam? Não é qualquer coisa, não é um copiando o outro. São coisas diferentes, né? São criações diferentes. Por exemplo, Jogando no Quintal. Jogando no Quintal, espetáculo de improvisação de palhaços competindo entre si, como se fosse uma grande partida de futebol, né? Como se fossem grupos, times de futebol competindo para ver qual é o melhor time. Como é que é o cenário deles? É um monte de camiseta de times de futebol, de bandeiras, colocadas no fundo do palco, gigantesco, uma arena, o público tá em volta. Claro, dependendo de onde eles faziam o show, o cenário mudava um pouco. Mas tem shows na internet filmados que você pode ver que o cenário é uma coisa gigante, com colorido pra caramba, os palhaços ali no meio, mas nem tem cenário, né? Não tem objetos físicos, tem umas cadeiras só. Então tudo é uma construção para aquilo que você quer passar. O que você quer dizer pro público através daquele cenário, né? O meu show, Luz Câmera Comédia, ele é pensado como se fosse uma tela colorida, né? Que tem uma cor de um lado e uma cor de outro. E tem objetos coloridos também, como se fosse uma casa, né? Então é como se eu, o Lucas, estivesse recebendo o convidado na minha casa para improvisar, como se eu estivesse recebendo aquele convidado no meu show, que tem objetos como se fosse a minha casa, para a pessoa ficar à vontade e improvisar, podendo interagir com as coisas no cenário. E o figurino é o contrário do cenário. O cenário é uma cor só, lisa, os objetos têm uma cor só, lisa, e o figurino do meu show é sempre uma coisa super colorida, com estampa e com bastante elemento, então contrasta, né? O cenário liso, mesmo que seja uma cor só forte, ele é liso, e o figurino é colorido, com vários elementos. E também essa coisa de ser metade do palco uma cor, metade do outra, eu pensei porque quando está sendo filmado, né, quando tem as câmeras cruzadas, geralmente uma câmera vai estar pegando um improvisador com o fundo verde, enquanto a outra câmera vai estar pegando outro improvisador com o fundo vermelho. Isso é uma coisa que pouca gente percebe nos vídeos, mas geralmente quando corta de uma câmera para outra, o fundo fica alternando entre verde e vermelho, verde e vermelho. Isso é legal, deixa o vídeo colorido, você sem perceber tá achando dinâmico, por mais esse elemento do cenário cuidado pro vídeo, né? Por exemplo, o jogo Amor e Ódio, que é um jogo que eu faço sozinho, que é um jogo em que eu tô falando para uma câmera com amor e tô falando para outra com ódio. Ninguém nunca comentou no vídeo, ninguém nunca percebeu isso, mas tem o cuidado de, quando eu tô falando para a câmera com amor, o fundo que tá atrás de mim é o fundo verde. Quando eu tô falando para outra câmera com ódio, o fundo que tá atrás de mim é o fundo vermelho. Então o vermelho e o verde já ajudam a contar essa história que eu tô falando no jogo, né? Que eu tô com amor e tô com ódio. Então essa cor é pensada. É um espetáculo de improviso, mas a gente tem estruturas que ajudam a contar essa história através do cenário, que não é uma imitação de alguma coisa, é simplesmente uma criação para contar aquilo, para fazer aqueles jogos da melhor forma possível. Espero que tudo isso que eu falei tenha te inspirado para fazer o primeiro passo disso tudo, que é fazer um show sem nada. Vai improvisar num bar, junta amigos, chega num bar que não tem nada na sua cidade e fala assim, a gente não pode fazer um show diferente aqui? A gente divulga na cidade que vai fazer um show no seu bar, aqui fazendo um show de improvisação, que são jogos divertidos. Às vezes o dono do bar nunca pensou em abrir para isso, mas se você levanta essa possibilidade, mostra para ele que vai até ajudar ele, porque vai trazer público pro bar dele, pessoas que vão consumir naquele bar quando estiverem assistindo o show, né? Então você faz um acordo com ele, às vezes você consegue criar um show que vai movimentar o bar, as pessoas vão começar a saber o que é improviso, depois você vai para um teatrinho pequeno na cidade, e se sua cidade não tem teatro, tudo bem, encontra um outro espaço, adapta. Eu comecei fazendo show na minha cidade, numa biblioteca. Exatamente, era a biblioteca da escola, porque a escola não tinha teatro. Então na biblioteca da escola a gente montava um cenáriozinho super simples, só
pra dividir plateia e palco e fazia ali mesmo. Então a maior dica que eu tenho pra dizer é, pra você começar, quanto mais simples, melhor. Eu tive a experiência de fazer um show chamado Espetáculo Círculo, que era um formato Herald. Herald é aquele formato em que a gente faz cenas diferentes e depois junta todas essas cenas numa cena no final, né? Então as cenas se interligam depois. A gente fazia esse espetáculo e o cenário, a gente fez umas placas de madeira gigante, escrito círculo, e daí é gigante a estrutura, pesava muitos quilos para pendurar, dava um trabalho enorme. A gente mesmo do grupo que pendurava, daí tinha as cadeiras com uns círculos de madeira, que eram tipo umas mesas que a gente usava. Era tudo de madeira pesada, tudo muito grande, dava um trabalho imenso. Depois de um tempo começou a mofar, porque era uma madeira, não era uma madeira muito cara, era uma madeira barata, então começou a envergar, começou a mofar, começou a embolorar. Horrível. Então eu tive essa experiência para aprender que na hora de fazer o cenário você tem que pensar em coisas práticas, coisas simples. Se a cadeira, pega a cadeira do lugar mesmo, não fica levando aquela uma cadeira vermelha. Tudo isso para você ir aprendendo a improvisar sem ter que se preocupar com outras coisas. E quando você for conseguindo ter uma equipe, que é o que eu mais quero, que vocês consigam fazer coisas grandes no futuro, para ser bom no improviso você precisa primeiro fazer sem pensar nessa coisa megalomaníaca. Então começa aí na sua cidade, precisando de ajuda, tendo qualquer dúvida, conta comigo. E é isso aí, até a próxima aula.